STV, a nossa televisão. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, como sabe, há tempos máximos de espera recomendados, aliás, a sigla é TMRG, tempo médio de resposta garantida, para a primeira consulta de cada especialidade. E nós hoje temos um sistema que nos permite saber com detalhe, em cada hospital, para cada consulta, qual é a prática quando comparada com o tempo recomendado. Eu trago-lhe alguns exemplos, 10 das dezenas que poderia trazer, relativamente aos últimos dados disponíveis. O Hospital de São Pedro de Vila Real, consulta de angiologia e cirurgia vascular. Tempo máximo recomendado são 150 dias, tempo efetivo de espera para a consulta são 1053 dias, quase 3 anos. Hospital Sousa Martins na Guarda, consulta normal de cardiologia, tempo máximo recomendado 150 dias, tempo efetivo de espera 552 dias, cerca de ano e meio. Hospital do Padre Américo, Val de Sousa, consulta de cardiologia, tempo máximo recomendado 150 dias, tempo efetivo de espera 1488 dias, quase 4 anos. Hospital do Espírito Santo em Évora, consulta de cirurgia geral e obesidade, tempo máximo recomendado 150 dias, tempo efetivo de espera 1004 dias, quase 3 anos. Hospital Infante Dom Pedro, em Aveiro, consulta de dermatovenerologia, tempo máximo recomendado 60 dias, tempo efetivo de espera em doentes prioritários 845 dias, mais de 2 anos. Hospital de Faro, consulta de estomatologia, tempo máximo recomendado 150 dias, tempo efetivo de espera 621 dias, quase 2 anos. Hospital de Santo André, em Leiria, consulta de neurologia, tempo máximo recomendado 150 dias, tempo efetivo de espera 703 dias, cerca de 2 anos. Hospital de Nossa Senhora da Assunção, em Ceia, consulta de oftalmologia, tempo máximo recomendado 150 dias, tempo efetivo de espera 1231 dias, são mais de 3 anos. Hospital de Portimão, consulta de reumatologia, tempo máximo recomendado 150 dias, tempo efetivo de espera 718 dias, quase 2 anos. Hospital de São Pedro de Vila Real, consulta de urologia, tempo máximo recomendado 150 dias, tempo efetivo de espera 1825 dias, 5 anos. Sr. Primeiro-Ministro, perante este quadro, o CDS vem propor uma medida muito simples, de resto inspirado no SIGIC para as cirurgias. Quando o Serviço Nacional de Saúde não consegue fazer a primeira consulta de especialidade dentro do prazo recomendado, o doente tem o direito de escolher consulta em qualquer outro hospital, seja ele do setor social ou do setor privado. A minha pergunta é simples, se o Governo, se o Sr. Primeiro-Ministro concorda ou não com esta solução. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Assunção Cristas. Tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro António Costa, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Assunção Cristas. Obviamente assumo a correção dos seus números e ninguém pode deixar de ficar impressionado com o que eles representam. O que significa é que nós temos de prosseguir a trajetória que temos vindo a fazer. Nós hoje temos, desde o início da legislatura, mais 11.500 profissionais no Serviço Nacional de Saúde do que tínhamos em 2015, entre médicos, enfermeiros, técnicos de diagnóstico e outros profissionais. Graças a esse reforço, nós conseguimos aumentar em 589.000 as consultas nos cuidados primários e em 184.000 as consultas nos hospitais. Conseguimos aumentar em 18.000 o número de cirurgias e conseguimos responder a mais de 248.000 episódios de urgência. Aquilo que temos de fazer é prosseguir este esforço de reinvestimento e de reforço de pessoal, de melhoria das condições da prestação dos serviços. Neste momento está aberto um concurso para a contratação de mais 1.000 novos médicos para o Serviço Nacional de Saúde. É essa a resposta que temos que dar, mas terei o maior interesse, se me puder disponibilizar depois a sua lista, para poder verificar caso a caso e em resposta escrita poder-lhe dar a informação pormenorizada sobre cada uma dessas situações. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Continua no uso da palavra a Sra. Deputada Assunção Cristas, por favor. Muito obrigada, Sr. Primeiro-Ministro. Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, a lista é aquela que está no Portal da Saúde. Os últimos dados disponíveis são públicos, mas eu terei o maior gosto em enviar ao Sr. Primeiro-Ministro estas e outras. Mas devo depreender da resposta que o Sr. Primeiro-Ministro entende que esta não é uma solução plausível. Tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro para responder. Sr. Presidente, Sra. Deputada, como sabe, hoje dentro do Serviço Nacional de Saúde já é possível escolher outras opções. Acho que a prioridade que nós temos que ter, o esforço que temos de fazer, é para dotar o Serviço Nacional de Saúde com a capacidade de responder e para evitar situações como aquelas que descreveu. Eu só pedi para se indicar aquelas em concreto que referiu, para ver se há alguma causa específica relativamente a alguma destas circunstâncias ou se as medidas que temos em curso são medidas que permitem ultrapassar e responder a uma preocupação que é comum. Muito obrigado, Sr. Muito obrigado. Continua no uso da palavra a Sra. Deputada Assunção Cristas, por favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, percebo bem que a preocupação é comum, as respostas e as soluções é que não são certamente comuns. Do lado do CDS, a primeira preocupação está com os doentes e, portanto, se nós neste momento não temos capacidade de resposta em tempo útil, achamos que é prioritário dar a estes doentes condições que teriam se tivessem dinheiro para pagar uma consulta noutro local e garantir que utilizamos toda a resposta instalada para que todos os portugueses tenham acesso às mesmas condições de saúde, independentemente da sua carteira e independentemente da sua localização geográfica, mas terei o maior gosto em enviar a lista. Ainda sobre saúde, Sr. Primeiro-Ministro, eu gostaria de saber o que vai acontecer com o Hospital de Vila Franca de Xira e o que vai acontecer com o Hospital Beatriz Ângelo em Loures. Obrigado, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Assunção Cristas. Sim, a nossa preocupação é, obviamente, com os doentes. Mas a nossa preocupação com os doentes, enquanto governantes, não pode ser com o doente individual. Tem que ser com o conjunto dos portugueses na eventualidade da doença. E, portanto, independentemente das soluções de recurso que se tornem necessárias num caso concreto, aquilo que nós temos de ter é uma resposta sistémica para todos aqueles que em qualquer hospital do país, em qualquer centro de saúde do país, necessitam de uma consulta de especialidade e que têm direito a ter essa consulta de especialidade no tempo médio que é garantido, independentemente de quem seja alguém que já está à espera, ou seja, alguém que daqui a 6 meses venha a necessitar dessa consulta. E é por isso que temos de ter a resposta do sistema. Relativamente à questão que colocou, é conhecida. Nós tomamos a decisão de não renovar a PPP relativa à Vila Franca de Xira e aquilo que propusemos é a extensão contingencial do contrato, de forma a assegurar a continuidade da operação do hospital, enquanto decorre o necessário processo concursal. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Tem a palavra a Sra. Deputada Assunção Cristas. Faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, eu percebo bem o que nos separa. De facto, a preocupação do CDS está em todos os doentes, todos mesmo, e está num sistema que tem de dar resposta a todos os doentes, independentemente de terem dinheiro para se socorrerem de outras respostas ou não. E é por isso que entendemos que o sistema deve ser lido em toda a sua amplitude e olhando para toda a capacidade instalada também no setor social e no setor privado, e enquanto, de facto, o setor público não tem soluções, não devemos descartar outras soluções simplesmente porque elas não estão inscritas no SNS. Isso, de facto, é uma diferença grande e isso significa também que, para nós, o mais importante não é o sistema, é o doente mesmo. E é ao doente que nós temos que dar uma resposta atempada. Sr. Primeiro-Ministro, sobre o Hospital Beatriz Ângelo em Loures, qual é então a opção do Governo? Obrigado, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Não, a nossa preocupação é com o doente. Só que não é com o doente, não é com cada um dos doentes em concreto. É com os doentes em geral. Nós não podemos ter uma solução que resolva o problema daquela senhora ou daquele senhor. Nós temos que ter uma solução para todas as senhoras e todos os senhores,
naquele hospital ou em qualquer outro hospital, para aquela especialidade ou para qualquer outra especialidade, que tem direito e necessita de ter essa consulta. É para esses todos que nós temos que ter uma resposta e não uma solução casuística. É por isso que a nossa preocupação não é com o sistema em abstrato, é com as pessoas, mas não com a casuística, com uma solução de regularidade de assegure a todas e a todos igual tratamento. Quanto a Loures, aguardamos que seja feita a avaliação, porque tal como consta do programa do Governo, nós tomamos decisão também, caso a caso e em função da avaliação em concreto. Muito obrigado, Sr. Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Continua no uso da palavra a Sra. Deputada Assunção Cristas, por favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, se não conseguimos resolver o problema daquela senhora e daquele senhor que esperam 5 anos por uma consulta de urologia, então não estamos a conseguir resolver o problema de todos os portugueses. E a nossa solução é uma solução eficaz. É uma solução eficaz que põe o doente e põe a pessoa no centro da resposta, não põe o sistema que tem necessariamente de ser público na vossa perspectiva no centro da resposta, e é isso que nós lamentamos, e é isso que nós também vemos fazer no caso dos hospitais com gestão privada, que agora o Partido Socialista, aliado às esquerdas mais radicais, tem muita dificuldade em avaliar com objetividade. Sr. Primeiro-Ministro, outro assunto já foi aqui muito tratado, eu já tenho pouco tempo, mas gostaria de referir que nos transportes as dificuldades são muitíssimo grandes. Ouvi as respostas em relação ao que vai fazer. Lamento que 4 anos depois o Governo peça desculpa e não tenha os investimentos efetivamente feitos. Tomámos boa nota dessas respostas. Veremos quando é que os investimentos estão concretizados. Mais uma vez, achamos que em muitos casos o Governo começa a casa pelo telhado, não sendo capaz de dar uma resposta efetiva em tempo útil. Isso vale também para aquilo que esta semana foi evidenciado pelo relatório da Provedoria de Justiça, com muitas falhas identificadas. Também aqui tomei boa nota das respostas que o Sr. Primeiro-Ministro deu, em temas tão relevantes quanto o processamento de pensões, e gostava de saber se de facto garante que no final deste semestre todas as situações de pensões que estão à espera de serem processadas são efetivamente resolvidas. Também sobre o cartão do cidadão, sobre o passaporte, nós esperamos ver essas mudanças o mais rapidamente possível, lamentando mais uma vez que seja preciso chegar a um nível de tanta degradação para haver anúncios de respostas, que nós cá estaremos para perceber. Sobre 2 últimos temas, perguntas muito telegráficas. Vimos um atentado àquilo que são os direitos dos contribuintes com uma atuação desproporcionada e abusiva por parte da Administração Tributária. Queria saber que instruções é que foram dadas antes e depois e como é que a Administração Tributária vai atuar garantindo os direitos constitucionais dos contribuintes. E para terminar, Sr. Primeiro-Ministro, no dia 13 de maio, o último debate quinzenal, respondeu-me que o Ciresp estava para ser resolvido por horas. Passaram-se 576 horas. Sr. Primeiro-Ministro, 24 dias, 576 horas, temos ou não temos resposta? Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro António Costa. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Assunção Cristas. Vá ver se nos entendemos. Nós não nos valorizamos o caso de cada pessoa. Agora, nós temos que ter uma resposta para todas as pessoas. Para aquelas que hoje aguardam e para aquelas que amanhã têm a eventualidade de terem de aguardar. E é por isso que é preciso uma resposta global dentro do Serviço Nacional de Saúde para as pessoas de hoje, para as pessoas de amanhã, para as pessoas dos casos que deu esse o exemplo e para os casos de todas as outras pessoas que ainda não deu o exemplo, mas poderia dar ou poderá ter para dar daqui a uns tempos. E é por isso que nós não podemos esgotar os nossos recursos resolvendo os problemas que estão pendentes sem desistindo de encontrar uma solução de sistema. E é essa solução de sistema que nós temos que dar para garantir a essas pessoas e a todas as outras pessoas que têm acesso a um tempo médio garantido a cada consulta de especialidade. Nós não temos um preconceito em geral. Aliás, quem criou novas formas de gestão hospitalar foi um governo até do Partido Socialista. Aquilo que adotámos e estabelecemos no programa do Governo é que iríamos avaliar e decidir caso a caso. Num dos casos, no caso de Cascais, perante uma avaliação positiva, decidimos que havia renovação. Noutro caso, perante a avaliação negativa, decidimos não renovar. Ainda hoje, numa área como a instituição social, decidimos renovar
a concessão do Centro de Recuperação de Alcoitão. E assim iremos fazer caso a caso, e é assim que faremos também relativamente ao Hospital Beatriz Ângelo, em Loures. Relativamente aos contribuintes, as instruções que foram dadas foram muito claras na atuação do Sr. Secretário de Estado. Assim que foi detectada uma ação que era manifestamente desproporcionada relativamente àquilo que são a forma como os contribuintes devem ser tratados, foi ordenada a sua imediata suspensão, esse tipo de intervenção. Finalmente, estamos de acordo no número, passaram efetivamente 576 horas. A boa notícia é que o acordo com a Altice está fechado, o acordo com a Motorola está genericamente concluído, havendo duas questões de pormenor que aguardam validação pela Casa-Mãe da Motorola, para a Motorola poder assumir o compromisso, e estamos, por isso, neste momento, na fase da formalização jurídica dos acordos que já foram obtidos para que o Estado adquira a totalidade do capital da Ciresc S.A. Portanto, de facto, foram mais horas do que era a expectativa que eu tinha, mas como a senhora deputada sabe, por experiência profissional e por experiência política, nem sempre o número de horas que julgamos suficientes se revelam suficientes. E, neste caso, demorou mais tempo, mas vamos chegar àquilo que é essencial. E, sobretudo, salvaguardamos o que era fundamental salvaguardar. É que não houve qualquer interrupção do sinal, nem do sinal contratado originalmente, nem das redundâncias que têm vindo a ser asseguradas e têm funcionado plenamente, como já funcionaram durante o verão de 2018. Muito obrigado, Sr. Deputado.